O Senhor sabe, Deus, o que eu e os meus irmãos precisamos ouvir. Sabemos que o Senhor já está ministrando aos nossos corações e falando algo, Pai, mas eu tenho certeza, Senhor, que respostas virão através da sua palavra, Senhor, às nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que os meus irmãos, Senhor amado, nesse momento, se não colocou nenhum propósito diante de Ti, Senhor, venha colocar diante de Ti, se questionar, Senhor, a respeito de algumas situações, respostas, Senhor, o Senhor pode dar nesse momento para as nossas vidas, Pai. Que possamos estar atentos, Senhor, à sua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, pedimos a Ti, abençoa, Senhor amado, a vida da sua filha, Senhor, que ela venha a ser um canal aberto, Senhor, e tudo quanto, Senhor, ministrar ao seu coração, Senhor, ela venha a ser sua boca, Deus, neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. É que ele fala com o microfone grudando assim, né? Ninguém sabia. Irmãos, eu comecei a perceber que eu sempre inicio a ministração assim, Deus é bom, né? Eu estava pensando nisso. Deus é bom, em todo tempo, né? Por mais que a nossa mente queira devagar, queira andar, queira correr, você traz ela e declara, Deus é bom, em todo tempo. E a semana passada, não, retrasada, né, amor? Semana retrasada. Eu estava meditando, eu estava fazendo a leitura, que eu faço alguns planos de leitura, e aí eu estava vendo que um dos planos de leitura que eu estava fazendo, estava comentando algumas coisas acerca de Deus nos momentos difíceis, essas coisas. Por que será, né, que eu estava meditando sobre isso, né? Por que será? E aí, eu comecei a pensar, veio muito nítido no meu coração. Assim, Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. Veio no meu coração. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu comecei a escrever algumas coisas a respeito disso, no próprio celular. E aí eu até pensei, porque o Daniel ele não me avisa com muita antecedência, né? Ele até pensei que eu fosse ministrar a palavra semana passada. Eu falei, bom, deixa pronto, né? Eu não me ofereço, né? Eu espero ele me chamar. Aí foi a pastora Iris, que foi uma bênção de Deus. Glória a Deus por isso. Deu ultimato lá na pastora Meire, né? Deus é bom. E aí, Deus falou muito conosco. E eu estava com essa palavra. Só que quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu não tinha tido ainda um diagnóstico que eu tive essa semana agora que passou. Os irmãos sabem que eu estava me ajeitando, me preparando para operar das pernas, né, das varizes, que estava com muita flebite, queimação, enfim, eu já tive problemas de trombose de pequenininha. E o médico, eu fui em um, fui em outro, e nesse terceiro médico ele me pediu um novo exame, que eu pensei que eu já tivesse feito, e eu nunca tinha feito esse exame, é um ultrassom das veias ilíacas, que é o sistema venoso profundo. E eu fui fazer ultrassom. O Daniel foi comigo, e o médico participou desse ultrassom junto com a médica, que foi indicada por ele. Deus é tão lindo que, inclusive, pelo convênio, uma forma maravilhosa que Deus fez. E nesse exame, mostrou que eu estava com trombose. E, inclusive, os médicos acham que não é tão antiga, enfim, que não tem nenhuma passagem de círculo de sangue e está totalmente obstruído. E aí eu tenho que fazer um outro procedimento, que é um procedimento que se chama angioplastia, né? Que eu tenho que ficar internada, enfim, todo um processo de anestesia. E que ele vai colocar um stent, como é colocado no coração, essas coisas, um stent. Aí eu fui pesquisando, né? E a gente a gente dá umas deslizadas no sentido dos pensamentos. E aí eu comecei a perceber que o Senhor já estava me preparando para uma semana antes. E eu comecei a observar que realmente tudo coopera para o bem. Porque os irmãos, já pensou eu passar por uma cirurgia de varizes,
Sendo que o problema, eu iria operar as pernas, mas o problema não estava na perna, estava no sistema da veia aqui, porque a veia ilíaca é aqui, perto da bacia, por aqui. Não entendo nada de anatomia. E aí eles estavam em dúvida de uma síndrome, que é uma síndrome que se chama síndrome de Cocket. É quando uma artéria pressiona outra veia, enfim. E de acordo com o exame deu, parecendo que eu tenho essa síndrome, que é uma questão da anatomia mesmo, e isso pode ser corrigido. Eu acredito que até com a angioplastia. Mas enfim, se eu não percebesse isso, poderia tirar as veias lá da parte de baixo das pernas e o problema não seria resolvido. E eu tenho 50 anos, falo até mais baixinho, né? Tenho 50 anos e eu nunca fiz esse exame. Nunca me pediram esse exame. E quem me conhece sabe que esse histórico das pernas já é um histórico bem antigo. E realmente, irmãos, ontem mesmo eu me pegava um pouco ansiosa, agitada, meio que parecia que eu tinha recebido uma notícia ruim. Mas eu refutava a minha mente, eu refutava aqueles pensamentos que queriam invadir a minha mente. O que eu quero dizer para vocês é que independente de onde nós estejamos, quer seja no monte ou quer seja no vale, porque o vale, não sei se os irmãos sabem, mas é uma depressão, né? Geralmente os vales, tem vales que são muito grandes. Eu estava pesquisando um vale de mais de 5.000 quilômetros, que ele é feito por placas tectônicas que eles mexem e aí forma aquela depressão. E tem vales que são curtos. Tem as montanhas. Geralmente os vales, eles sofrem. É um problema que acontece na natureza. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E o Senhor me levou mesmo. Por quê? Porque na palavra do Senhor, quando a Síria, lá em Reis, quer acabar com Israel, eles falam assim, eles começam a perceber, Deus deu vitória para eles, mas eles estavam no monte e tal, agora nós vamos agir diferente, nós vamos pelo vale, vamos ver se a gente não vai derrotar, porque o Deus deles é Deus de monte, não é Deus de vale. E aí, nós vamos ler também essa passagem, e vocês vão ver que Deus, ele é maravilhoso, porque Deus, ele manda um profeta declarar que ele não é só Deus de monte, mas ele é Deus de vale. E aí eu comecei a vir, hoje eu peguei a estrada, eu vim de Bertioga, e eu comecei a olhar, e eu comecei a observar, irmãos, como a geografia, ela é bela. Como se os nossos olhos forem trabalhados pelo Senhor, na sensibilidade, começar a perceber o que Deus faz, é coisa linda. E a gente começa a ver, quando eu estava subindo a serra, nós viemos pela Anchieta, a gente via montanhas, aí depois vinha vales. Realmente é um composê na natureza, é uma coisa muito linda, porque se fosse tudo muito assim, o Senhor, ele desenhou todas as coisas, né? E aí eu comecei a observar que cada um de nós temos um composê aí, desenhado por Deus na história da nossa vida. Cada um de nós. E é isso que faz a diferença. É isso que nos faz sermos experientes, adquirir experiência, valorizar algumas coisas na vida. Porque se o Senhor nos informar ou clarear, abrir mesmo a cortina da nossa história e dizer, você vai passar por aquilo, a gente vai empacar e a gente não vai querer andar. Então, é tipo assim, tá lá, então agora eu preciso sobreviver. E é dentro desse vale, dentro das dificuldades, o vale a gente pode até entender como uma certa dificuldade, mas eu também fui observando que nos vales, tem muitas coisas que acontecem que existem nos vales. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Coisas boas que a gente desfruta nos vales. E aí eu começo a pensar, é necessário mesmo os momentos da vida em que nós estamos na montanha, e nos momentos da vida que a gente está no vale. E, olha, eu fui escrevendo muita coisa. E olha como que é interessante, por quê? Porque, e eu escrevi isso aqui. Os vales não é um lugar muito gostoso às vezes da gente estar.
nas depressões da vida. Porque esse momento é o momento que a gente tem que olhar para dentro. E é nesse momento, dentro do vale, que eu estou prefigurando um momento de dificuldade, de situação difícil. É nesse momento, no vale, que o quê? A gente sabe, lugares baixos geralmente são solitários, são sombrios. Não é assim? Geralmente tem pessoas que não entendem, por isso que eu falo que vai do entendimento de Deus nos mostrar a riqueza desse vale. Porque se você for olhar muito assim, só aquele vale, aquela coisa muito profunda, você vai achar que não tem beleza, porque a sua visão ela vai estar limitada, a sua perspectiva ali está abalada. Porque na montanha não, quando você está na montanha você está até respirando melhor. Você está mais olhando a amplitude das coisas. O vale não, o vale você observa que tem coisas para se observar boas e tem coisas a serem trabalhadas também dentro desse vale que a gente está. Então, o vale, ele é uma experiência na vida de cada um de uma forma diferente. Ninguém passa pela mesma experiência que o outro passa. Porque a subjetividade, o meu olhar é diferente do seu olhar. Eu não sei da sua história, eu não sei dos seus medos, porque eu não sei se você sabe, mas se a gente não tomar cuidado, o medo, ele paralisa. A gente para pensar em Elias, por exemplo. O que aconteceu com Elias? Ele venceu os profetas de Baal, ele foi lá, ele foi um mensageiro profético ali para o rei Acabe. Ele confrontou, ele tirou toda a roupa praticamente do profeta Acabe, mostrando as coisas. Ele enfrentou reis e tudo mais. A esposa do rei Acabe falou uma palavra e ela nem foi na frente dele e o ameaçou, mas ela mandou um recado. O que ele fez? O que ele fez, irmãos? Foi para onde? Para uma caverna, né? Foi embora. E pediu a morte. Aí eu pergunto, um homem que fez grandes coisas e proezas, de repente paralisa. Ele não olhou o que ele já fez. Mas aquele medo em alguma coisa moveu dentro dele. Eu não sei se ele tinha problema com a mãe dele, né? Porque estou levando até para o lado psicológico, né? Às vezes tinha problema com a mãe dele lá na infância, aí ele olha lá, associa alguma coisa, a mulher fala que vai matar, pronto, eu vou morrer, minha mãe vai me matar. Eu não sei. Eu estou viajando aqui com os irmãos. Mas eu não sei o que foi, mas houve um medo ali que paralisou. E se você for parar para pensar, era para ele ter tido medo em outras situações. E não por aquela situação. Porque ele já tinha vencido os profetas de Baal. E mais os profetas de Aserá e tantas outras coisas. Ele já estava mostrando para o povo realmente coisas, ele estava confrontando as pessoas. Então, o que eu quero dizer, o medo, se a gente não tomar cuidado e não trouxer a lucidez nesse momento de dificuldade, a gente paralisa. E um pensamento chama outro pensamento. E os pensamentos vai nos aprisionando, vai nos sufocando e a gente paralisa, irmãos. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu posso estar passando por isso? Sim, mas porque você também pode passar por isso se não estiver passando. E com certeza você já passou alguns momentos que você paralisou. Deus, Ele nos traz a memória do que nós estamos vivos. E se nós estamos vivos, o movimento da nossa vida não é constante sempre. Sempre tem os altos e baixos. Isso faz parte da nossa vida. Agora, a forma como a gente lida com isso, irmãos, porque eu vou dizer uma coisa, lugar baixo, quando a gente fala vale, eu não vou me colocar numa situação para eu sofrer. Ninguém vai buscar fazer isso. Eu não vou, você vai? Nós não vamos. Então, o que acontece? A gente tem que perceber os aspectos que estão à nossa volta. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio. Abre aí, Rafinha. Aleluia, Jesus. O Senhor já está falando com você, será? Porque comigo Ele está. Sabe, irmãos, quando Deus, a gente vai ler aqui agora em Deuteronômio, quando Deus conduz o povo de Israel pelo deserto, que Ele tira o povo do Egito, conduz pelo deserto até a terra prometida, Ele alerta
para o fato de que a terra possuiria montes e vales. O nosso Deus, ele sempre foi muito verdadeiro conosco. O nosso Deus, ele não nos engana. Se ele fala isso, é para tirar o povo da visão de fantasia. Tudo vai ser doce, tudo vai ser colorido. Não. A gente percebe que o povo, muitas vezes, não deu crédito ao que Deus, é como fala a palavra? Preparou, ao que Deus já mostrou antes. Como que é a palavra? Revelou. Na verdade, o Senhor, não era essa palavra. O Senhor, ele já estava preparando mesmo, ele já estava avisando antecipadamente, que eles não iriam passar só por coisas boas. É o que acontece quando as pessoas casam de novinho, não é? No casamento, você vai falar assim, vocês vão ter que carregar um tempo juntos, e vocês estão decididos se vocês querem mesmo, porque o casamento não é só cores. O casamento tem momentos de renúncia, o casamento tem momentos de respeito, o casamento tem momentos de abrir mão, né, que é a renúncia. Tem que ter combinados, tem que os dois caminhar no mesmo propósito. Cada um vem de um jeito, cada um vem de uma família. Como é que junta a família de um mais a família do outro? É um rebuliço? É sim! E aí aquele olhar de coraçãozinho, olhando para outro olhar de coraçãozinho, como se fossem comer o resto da vida embaixo de uma casinha de cachorro quente lá os dois, e não precisava trabalhar, comer nada, né? Quando eu casei, na semana depois que nós voltamos de lua de mel, eu menti para a empresa dizendo que eu estava com dor de barriga, e eu fiquei dentro de casa comendo pão com salsicha. Toda feliz embaixo, agora é minha casa, estamos fazendo a nossa comidinha, pão com salsicha. E estava maravilhoso. E no dia seguinte eu levantei ótima, fui trabalhar, como se não tivesse. Nossa, a dor de barriga passou rapidinho. E é assim, vamos viver de salsicha, né? E aí a gente começa a perceber que não é muito assim, porque Deus quer o crescimento. Porque Deus quer que a gente viva o casamento. Né? A aliança, porque casar não é só grudar os corpos, né? Que todo mundo só pensa nisso, né? Não é isso. É a gente realmente aprender a se respeitar, a se olhar, a ter um olhar de respeito, a saber o que o outro quer, o que eu quero, entrar em... É muito complexo isso. E aí quando vem os hóspedes indesejáveis, né? Que são as dificuldades dentro do casamento... Que aí se você não tiver condições mesmo de lidar, você vai... se não der certo, você para. Casamento é para corajosos, né, irmãos? E outra, mesmo assim, às vezes, você sai com as marcas dele. Você sai com algumas marcas, vem as cicatrizes, né? Mas você supera se você realmente levar a sério, né? Apesar que uma parte às vezes quer, a outra não quer. É complicado isso. É muito complicado. Mas aqui não é encontro de casal, né? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11, isso. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus... É Deus falando com o povo quando eles iam entrar na terra prometida antes. Deus já estava avisando. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com Faraó quanto com toda a sua terra. O que fez com exércitos, cavalos, como surpreendeu com as águas do mar, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. É o livramento do povo quando saiu do Egito. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E o que fez a Datã e a Abirão, que eram dois aí que se levantaram, e Deus os fulminou. Quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e engoliu com as suas famílias. Vocês mesmo viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes estou dando, para que vocês tenham forças
para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. Olha só, o que Deus está falando? Irmãos, nós temos que prestar atenção. Deus, ele vai dando direção, diretrizes. Aí acontecem as coisas e você fala, ai, Deus, não sabia disso. Se você parar para pensar na sua história daqui para trás, o que Deus já usou vidas para falar, situações que Deus mostrou, se você tivesse mais atento, a gente sofreria menos. Se nós estivéssemos mais atentos. Olha só, obedeçam, portanto, toda a lei, para que vocês tenham forças. O que é isso? Lei, direção. Deus, ele está querendo conduzir o povo. Vai na minha sintonia, vai na minha direção, as minhas ordens. Vai porque eu sei como realmente vocês vão alcançar vitória. Então, é bem assim, o Senhor, por que o Senhor preza tanto pela obediência? Obediência nada mais, nada menos do que você confiar no amor, na paternidade de um Deus tão lindo que conhece a nossa estrutura e que tem o melhor para nós e que vai nos dar estratégia e vai nos segurar na mão. Sabe, irmãos, a obediência é a confiança de que eu não sei muito o que é melhor para mim. Eu posso me enganar, mas Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem o melhor para mim. Então, a obediência é isso. Por isso que a obediência ela é baseada no amor. Muitas vezes a pessoa declara que está obedecendo, mas ela não está obedecendo, porque aquilo está trazendo o maior peso nas costas dela. Sabe aquele filho que obedece só até chegar nos 18 anos? Depois que chegou nos 18 anos, ele já não precisa mais, quando ele já está estabelecido, ele não precisa mais se submeter. Então, na verdade, a obediência lá no início não foi uma obediência em amor. Foi mais um suportar, porque eu não tinha para onde correr. E às vezes a gente às vezes faz isso, irmãos. E às vezes, irmãos, isso é muito sério. Eu vou até a presença do Senhor, quando as coisas estão estreitas, não tem onde eu ir. Eu não tenho o que escolher, então eu vou correr para o alto. Para o autor e consumador de todas as coisas. Mas agora eu já estou no controle. Acontecia isso com o povo lá no Egito, antes de entrar na terra prometida. E depois também. Por quê? Porque o Senhor, ele começa a provar a natureza mesmo. Porque na situação dos montes eu posso ser de um jeito. No vale eu sou de outro, então eu tenho dupla personalidade, né? Enquanto eu não estou precisando de Deus, enquanto eu estou no controle, aí eu sou de um jeito. Quando eu não estou, quando eu dependo, tem coisas, questões, até em questões de empresa, de família, pessoas que são assim interesseiras, de acordo com as suas necessidades. É muito sério isso, irmãos. Porque na verdade a gente acaba enganando-se, né? Porque a nossa estrutura está toda bagunçada, porque aquele que mente, aquele que não sustenta a sua palavra, né? Aquele que não é verdadeiro, ele se engana, porque na verdade ele é uma criança, ele ainda não amadureceu, ele ainda não sabe nem o que ele quer, porque se ele começa com um, ele é um de um jeito, com o outro ele é do outro, e Deus, ele começa a orientar esse povo, ele fala assim, é engraçado que quando Deus fala, Deus ele já conhece o coração que vai ou não obedecer, né? Mas ele não pode intervir. E às vezes depois de muita cabeçada, depois de dar muito murro em ponta de faca, parece que tem alguns que muda. Agora tem outros que ainda não, que se engana. Que ainda está bonitinho porque está lá na UTI, né? Não, ore por mim. Depois, orem por mim, já era. Não precisa, eu estou ótimo. Por isso que o dinheiro prova, né? Muitas vezes o coração de uma pessoa. É muito sério isso, irmãos. Olha só. Então, vocês obedeçam para que vocês tenham força. Força para invadir e conquistar. Obedeça, mas quem vai invadir e conquistar é você. Ou seja, é obedecer que é para ouvir instrução. Não é que Deus vai fazer. É outra coisa de crente, muitas vezes, que é sossegado e folgado, né? Vamos conquistar o céu, mas eu quero que Deus cata eu e coloca lá na portinha do céu. A Bíblia diz que o reino dos céus é ganho à força. E você tem que se apoderar dele, você tem que querer ir para o céu mesmo. Porque é você querendo ir, você mesmo, sem você perceber, é você dar 2 passos para frente, te empurram 3 para trás. Irmãos, nós temos que ser corajosos para decidir a vida cristã, para decidir ser cristão. Precisa ser corajoso. Olha lá, 9. E para que vivam muito tempo na terra,
obedeça, que o Senhor jurou aos seus antepassados e aos descendentes deles, terra que mana leite e mel, que é uma terra boa, a terra da qual vocês vão tomar posse, olha lá, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra, Deus está trazendo eu quero lembrar essa palavra. Deus está preparando eles. Só que eles não estavam percebendo Deus orientando. Olha só, a seriedade dessa fala. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, que vocês vão entrar, vocês vão tomar posse, é terra de montes e é terra de vales, que bebe chuva do céu. Irmãos, vocês percebem? Mediante essa introdução que eu dei antes, vocês percebem a seriedade disso que Deus está falando? A terra que vocês vão entrar é terra de monte e é terra de vale, que bebe chuva do céu. Dependência é no Senhor. Continua. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. É dependência nele. Vocês não vão lá na sua dependência. Essa terra é entre eu e vocês agora. É uma terra que eu dou. Quer vir? Então tá. Então vamos ver até que ponto vocês vão no meu ritmo aí, né? Como vocês vão estar em sintonia comigo. Olha só. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela. Do início ao fim do ano. É providência só do Senhor. Olha lá. Portanto, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra. Chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo, alegria, vinho novo e azeite. Olha só, ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados. Deus conhece a estrutura do homem, irmãos. Ele avisa antecipadamente. Eu não sei a hora que você descer aí, o que está preparado para mim e para você, tanto de coisas boas como de coisas más, aos seus olhos. Eu não sei como você vai dormir. Eu não sei como você vai acordar. Eu não sei o que vem no seu pensamento. Eu não sei como está o seu organismo. Eu não sei como está a estrutura da sua família. Eu não sei que notícia que você pode ouvir agora, daqui a pouco, daqui a uns minutos. Eu não sei o que pode acontecer no nosso Brasil. Eu não sei o que pode acontecer na natureza. Eu não sei o que pode acontecer. A gente não tem aqui, de repente, um vulcão perto. A gente não tem um mar aqui perto. Mas eu não sei como que é a estrutura, o que pode acontecer nessa natureza. Eu não sei o que pode acontecer. Como a minha tia estava lá numa cidadezinha, falou para o Valdir: amor, eu vou lá numa lojinha de R$1, não sei do que, eu vou ver se tem alguma coisa. Ela foi na faixa, com muito cuidado, para atravessar a faixa. Do nada, quando ela estava quase subindo na calçada, um ônibus veio, não viu ela, ela foi para baixo do ônibus. Ou, nem sei quantos segundos, não sei, mas foi num piscar de olhos. Ela estava embaixo do ônibus, ela falou assim: não, isso não é verdade o que está acontecendo. Ela rolou embaixo do ônibus e ela vai contar esse testemunho. Quebrou 7 costelas, 2 vértebras, bacia, corte profundo no pé, na mão. Irmãos, eu não sei o que pode acontecer. E eu também não sei que de repente pode acontecer coisas maravilhosas. De repente descobrir que tem uma herança. De repente chegar lá na tua conta, alguém lá por amor depositou 4 milhões de reais. Eu não sei o que aconteceu. Toma posse. E aí, esse dinheiro, como que você vai lidar com isso? Pode ser perdição para você?
Porque a gente pensa só, resolver meus problemas. Se de repente eu recebo dinheiro e recebo diagnóstico junto. Aí eu torro tudo, e aí? E aí o que acontece, né, com tudo isso? Então se eu tenho pelo menos pouco tempo, então eu dou para quem pode desfrutar mais. Sabedoria para lidar com as coisas da vida, a gente, tá vendo? A gente não sabe como a gente vai reagir diante das situações. A gente no impulso, a gente fala as coisas que na verdade a gente pensa que vai acontecer se eu receber, se eu souber que o meu esposo um dia me trai, eu nunca vou perdoar. Gospe para cima, cai bem na testa. Se eu souber que eu tenho uma enfermidade, vai acontecer o que comigo? Eu vou morrer. Você não sabe como vai ser a sua reação no vale. E você também não sabe como vai ser a sua reação no monte. Por isso que Deus fala aqui, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se. Não é as coisas que vão te desviar. Satanás, ele não pega ninguém pela mão e fala, eu vou te forçar a pisar nesse bordel. Ele não faz isso. Eu vou pegar o seu dedo e vou forçar você para clicar ali naquela pornografia. Ele não faz. Eu vou pegar a sua mão, vou pôr lá naquela branquinha para você dar uma engolida boa, para dar um trago bom. Eu vou te dar, toma aqui, pega. Não vai forçar. Ele apresenta. Ele apresenta. Mas quem tem que estar no controle, quem está no controle é você. Você que vai dizer sim e você que vai dizer não. Porque até o não sei já é uma escolha, né? Então, nós temos que perceber, irmãos, como nós vamos lidar. Deus está mostrando para nós nesta noite que a nossa vida, ela é de montes, mas ela também é de vales. Às vezes, no vale a gente não morre, mas a gente morre no monte. A gente não sabe. O que eu quero dizer é que quer seja no monte ou no vale, meu marido ainda falou uma coisa linda hoje vindo, que nós estávamos refletindo sobre isso. Ele falou, o que importa é a companhia. Se Deus estiver conosco no monte, ou se a gente estiver no monte ou no vale, não importa. Contanto que Deus, o Senhor, Supremo Criador, Senhor dos Exércitos, estará conosco para nos orientar como estarmos neste vale. Porque se Ele estiver conosco, tanto o vale quanto o monte, para ele é a mesma coisa. A Bíblia diz nos Salmos, nem sei que Salmos que é, eu até marquei aqui. Salmos 130, guarda isso e depois você volta, 11, 16. Salmos 139, 12. Olha o que diz. Verei que, o salmista falando, Salmo 139, quando nós somos formados no oculto, e dia após dia Deus foi escrevendo a gente no livro dele. Olha só, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O que é isso, irmãos? Trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Para Ele não importa a circunstância, para nós talvez sim. De acordo com a estrutura da nossa fé, como nós estamos por dentro. Porque eu estou olhando você, eu estou olhando a sua casca. Que é o corpo que você está usando aqui nessa terra. É bem louco isso que eu estou falando, né? É o corpo que você está usando. Cuida bem dele, ele é o seu corpo que é para te levar nos lugares onde você quiser se manifestar. Cuida dele. Mas, dentro de você, porque eu só conheço aquilo que você me mostra. Você só conhece aquilo que eu te mostro. Muitas vezes a gente tira a conclusão pela aparência, mas o recheio só Deus conhece, né? Às vezes nem a gente conhece a gente mesmo, né? Então eu não sei como é a sua estrutura psicológica, sua alma, suas emoções, aquilo que te desestabiliza, aquilo que não te desestabiliza. Eu não sei quais são os sonhos, frustrações, aquilo que você associa, aquilo que te trouxe trauma na vida. Eu não sei as suas marcas. Eu sei as minhas e olha lá ainda, algumas que estão bem no inconsciente lá recalcado, escondidinho, porque eu não dei conta, né? Às vezes a gente tem isso, alguns mecanismos, né? Mas
É o que Deus está falando conosco. Deus conhece a nossa estrutura e Ele lembra que somos pó. Ele conhece o nosso ser. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Isaías, então que sejam poucas as suas palavras, Isaías acho que é 55. Porque você está na terra, eu estou no céu. Por acaso você sabe como eu opero? É aquela coisa, a base da confiança. Sabe, esses dias eu estava preocupada com essas questões minhas, e é natural, irmãos, acontece com qualquer um, eu não sou Mulher Maravilha. Porque aqui é a impressão que muitos têm, que é totalmente enganoso, né? Porque a gente está tendo a oportunidade, que é uma rica oportunidade de expressar algo de Deus, e eu acredito na unção do Espírito das pessoas que ministram, as pessoas que cantam, que louvam, enfim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós somos humanos totalmente dependentes do Senhor. As mesmas aflições que vocês passam, eu passo, o outro passa, nós somos humanos, nós estamos na condição humana. E aí eu estava pensando nessa situação aí de faz angioplastia, vai ter que tomar anestesia geral, talvez fica um tempinho na UTI por causa de não sei o quê. E a gente é bobo, vai esmiuçando e vai ficando, né? Parece que a gente quer saber das coisas, né? E não é nem coisa minha. O Daniel falou para mim, você que vai se operar? Por que você quer saber de detalhes? Aí, não é, amor? Eu falei assim, eu falei, para. Aí ontem eu estava assim. Aí eu estava assim, né? Aí, daqui a pouco vinha. Aí eu mesma conversando comigo. Mas espera, por que você está assim? Só porque você soube de uma coisa? Se você não soubesse, você não estaria diferente? Então, por que você está assim? É um dia por vez. E realmente eu comecei a melhorar, porque eu comecei eu falei assim, não, eu quero cozinhar, amor. Não, fica aqui deitado. Não, eu quero cozinhar. Vamos cozinhar, não foi? Aí, foi bom. Porque ele comeu e eu me distraí, né? E aí foi bom. E aí eu estava pensando nisso, meio preocupado, que eu queria dizer isso. Aí eu sonhei. Com quem que eu sonhei? Com meu pai. Aí, não é... E também se for, lógico que eu estou brincando, né? Porque eu não estou calma assim. Tipo, o máximo que pode acontecer é eu ir lá com ele, né? Lógico que eu não quero. Mas assim, eu estava lá e eu conversava com ele, ele pegava na minha mão assim, ó. Lógico, no sonho. Eu não estava psicografando nada. Aí eu estava lá com ele, segurando na mão dele, e aí eu perguntava para ele, pai, como que é a passagem da morte? Como que é? Aí ele me explicando, no sonho. Ó, o problema não é a dor. Dor da morte não é, olha como é a nossa cabeça. Dor da morte, às vezes a dor da morte é bem menos do que aquilo que você já sentiu na vida, né? O problema não é isso, o problema é a passagem, mas a passagem, o que pega, ele falando comigo no sonho, o mais difícil, ele usou essa palavra, o mais difícil é confiar. O mais difícil é confiar, porque o que mais pega na virada, sabe, na virada de mundo, de dimensão, o que mais pega é para onde eu vou. Será que eu confio naquilo que eu passei uma vida toda declarando? Irmãos, por que nós estamos refletindo isso? Será que eu vou morrer? Será que eu confio? Eu estou brincando, mas lógico que eu estou brincando de verdade. Será que eu confio? Né? Que eu confio? Eu confio. Eu estou falando, eu confio. Eu estou falando para eu ouvir. Eu confio. Eu confio. Vocês confiam? Fala alto para você ouvir. Não é para mim que você está falando, é para você ouvir. Na hora que dá umas diverticulite, é um negócio, né, ô querido? Olha por mim, não é assim? Igreja, faz reloginho de oração por mim. Irmãos, é aquela coisa, quando a água bate no bumbum, a gente tem que aprender a nadar. Ou morre afogado, né? É bem assim. Então, e aí ele falando, o problema é a confiança. E é isso que Deus estava falando para eles, porque Deus sabia, Deus já tinha avisado que eles iam passar pelo vale. Como hoje, de repente, na hora que você sair acontecer alguma coisa aí, ou bom ou ruim, não importa, eu não estou falando nada que vai acontecer. Mas a gente já está sendo, na verdade, alertado, preparado para toda e qualquer situação. Não que seja ruim, mas toda e qualquer situação. Porque toda situação a gente tem que saber como se posicionar diante dessa situação, né?
Olha só, cuidado então para não serem enganados e levados a desviar-se. Então é bem isso, né? É ter um momento de lucidez para trazer à memória aquilo que Deus está falando ou já falou. Deus não pega ninguém de surpresa, irmãos. Não pega. Não que ele seja ruim, aquele que vou te catar, né? Serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses. A falta de confiança aí. Porque a gente tem aquela tendência do ver. Tipo assim, estou uma situação difícil. Vamos supor que eu tivesse um luto patológico, né? Que eu não lidasse bem com a questão do luto, aquela coisa toda. E aí aquilo me traz um desequilíbrio. Aí eu ouço, não estou bem firmada, eu ouço que tem alguém lá que recebe os espíritos. E com certeza meu pai vai falar através daquela pessoa. Por isso que eu falo, a estrutura nossa, quem conhece é Deus. E Deus já avisava aqui, cuidado, porque o confiar é muito mais difícil do que a idolatria. O confiar sem ver, a fé, o exercer fé é complexo, irmãos. Porque a fé é o firme fundamento, é a convicção firme daquilo que você espera, mas você não vê. E aí você tem que se alegrar como se estivesse vendo. Propõe isso a fé. É eu me alegrar como se estivesse entrando naquele carro sem eu ainda ter condições para aquilo. Um modo de dizer bem concreto para você ver. Então, ele fala, cuidado para vocês não buscarem outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor vai se acender contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra não produza. E assim logo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes está dando. Gravem estas minhas palavras no coração. E na mente, porque sabe que é no pensamento que começa todas as coisas. Toda dúvida. E a dúvida é o pior inimigo da fé. Amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam na testa. Irmãos, vales são lugares que Deus tem propósito. Eu vou ler algumas coisas aqui que eu escrevi, que eu não quero passar desapercebido, e eu quero falar com vocês. Olha só. Toda e qualquer batalha que a gente vence no vale, é Deus preparando a gente para valorizar os montes. Vocês percebem o que eu disse? Não adianta um filho, quando ele recebe tudo de mão beijada e ele não gasta força, ele não se esforça, ele não valoriza. Ele não valoriza. E o nosso Deus, ele não é que nem nós que muitas vezes estragamos, né? Nosso Deus, ele tem uma boa medida, ele é equilibrado. E o Senhor, ele está dizendo bem assim, o vale muitas vezes é usado para você, ao passar pela experiência, valorizar e ter sabedoria quando estiver no monte. Um filhinho de papai que recebe toda a herança de mão beijada e não construiu o império do seu pai, quando ele estiver lá em cima, ele pode menosprezar um faxineiro, ele pode menosprezar um inferior a ele pode achar que ele é o dono do mundo, que todos estão embaixo do pé dele. Ele se torna um arrogante, um insensível, não é generoso. Vocês percebem, irmãos? Quando a gente passa por situações e desenvolvemos a prosperidade. Você sabe que Deus nos dá força, Deus não é aquele que prospera assim. Sabe? Não é. Deus, ele dá força para a gente prosperar. Porque aí nós vamos valorizar a prosperidade. Nós vamos valorizar, porque a gente sabe o suor que nós gastamos. E você pode ver, às vezes os filhos são mimados e às vezes a gente está se desgastando por causa dos filhos. Se desgastando e eles não estão nem percebendo. Nem percebendo que você está levantando cedo, indo dormir tarde, deixando de fazer algumas coisas. Não é assim, irmãos.
Agora, se nós passamos por isso e o Senhor preparou oportunidades para a gente desenvolver essa maturidade do levar a sério um trabalho, do não comer o pão da preguiça, do pegar ônibus quando é necessário, porque não é sempre que a gente vai ter um carro, porque há momentos de montes, né, Meire? Há momentos de vale. E aí, como é que faz? Então Deus, ele vai preparando as coisas, e se nós tivermos graça de Deus e nos tornamos um pouco mais maduros e experientes, por que não, de repente, deixar o outro filho passar, né? Que o Senhor possa nos dar sabedoria até o limites, até onde ir nas situações da vida. E para a gente também aprender com as experiências e não cair de novo nas mesmas situações. Porque tem gente que vai, na hora que está lá no vale, promete milhões de coisas para ir para o monte. Quando está no monte, comete o mesmo erro e vai para o vale. Não é isso? Porque aí o que Deus fala? Na hora que está passando por crise de casamento, fica uma ovelhinha. Não quero saber disso. Quando está tudo muito bem, com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, a falta de integridade do mesmo jeito, mentira de novo, Não é assim? Irmãos, eu estou lendo um livro, que é um livro de como chegar ao fim do mês. É um livro da UDF e é um livro que fala de finanças. Muito bom esse livro, muito, muito bom. E lá ele começa a falar o seguinte, que para você ter uma estabilidade na vida, precisa ter duas coisas. Precisa ter a paciência e o domínio próprio. A paciência de saber que você, para economizar e poupar, e o domínio próprio para não entrar nas mentiras, nos engodos das promoções e você chutar o pé na jaca. Maravilhoso o livro. E ele fala assim, que a pessoa na verdade, aquele que entende o segredo, ele está estabilizado. Porque não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Porque assim, lá estava dando um exemplo, uma pessoa que ganhou, não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Uma pessoa que ganhou, por exemplo, ela ganha um salário mínimo, se ela souber o quanto ela pode gastar, ela não vai entrar em estreito. Ela não vai ela não vai ter um pensamento fantasioso. Agora, o outro, vamos supor que o outro ganhe 15 mil reais. Você pode falar assim, nossa, então essa que ganha um salário mínimo vai ser uma bênção para ela. Vai ser uma bênção até ela não se acostumar a gastar os 15 mil. Sabe, irmãos, aí a gente fala, nossa, eu com esse dinheiro, mas aí se você começar a ter a mentalidade daqueles que tinha 15 mil e está endividado, você vai chegar nele, você pode ter certeza. Você não vai poupar. E aí o livro até dá um exemplo, é a mesma coisa de dieta. Porque a pessoa se priva, sofre para emagrecer. Na verdade, ela está com o pensamento fantasioso, porque ela vai perder 10, 20 quilos, se ela não mudar o comportamento, se ela não mudar a forma de ver, aquilo vai voltar. Porque aquilo só vai ser definitivo se ela mudar o comportamento, o hábito alimentar. Se ela fazer escolhas do que é bom e o que não é bom para a vida dela. E na vida cristã é a mesma coisa. Por isso que a pessoa fica tanto no alto, no baixo, no alto, no baixo. Porque ela não entendeu ainda o comportamento cristão. Não entendeu. Porque quando ela entendeu o comportamento cristão, ela vai ser um crente constante. Mesmo ela estando no monte, Filipenses diz isso. Paulo fala isso em Filipenses. Que ele sabe passar por dificuldade, sabe ter abastança. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabe quem ele é. Ele não está levando a vida no oba-oba, na vida totalmente no sentido de fantasia, né? Nós não estamos mais na época de super-heróis, irmãos. A gente já sabe que Papai Noel não existe. A gente já sabe que coelhinho da Páscoa, né, ele não bota ovo. Irmãos, a gente já sabe.
Eu não sei, tem jovens aqui no nosso meio, eu não sei o que vocês querem construir na sua vida. Eu não sei aqueles que já são casados, aqueles que têm filhos e não têm maturidade para tê-los. Aqueles que são casados, mas estão levando a vida no egoísmo. Estou falando tanto de casado hoje, né? Irmãos, eu não sei. Eu só sei que cada um de nós, se quisermos amadurecer e fazer boas escolhas, temos que começar a dar crédito na palavra de Deus. Dar crédito naquilo que o Senhor tem. A descida de um monte sempre vai nos levar para o vale. Sempre. Irmãos, por mais que a gente esteja lá no monte, por mais que a gente retarde a descida, vai ter um momento que a gente vai ter que descer. E vai ter que encarar. E é nesse momento que Deus, Ele pode mudar a nossa ótica, o nosso olhar dentro desse vale. Que a gente possa mesmo entender e buscar o consolo e o discernimento. E eu vou lá para baixo porque a gente está bem atrasado. Deuteronômio 31, você estava lá, aí. Grave estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem nos símbolos nas mãos e prenda na testa. Ensine nos seus filhos em todo momento da vida. Vai, próximo. Escrevam nos batentes, todas essas palavras, para que na terra que o Senhor que jurou dar aos seus antepassados, olha só, como os dias durante os quais o céu está acima da terra, peraí. Para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Agora vai lá para Deuteronômio 31, 6. Sabe, irmãos, não há montanha tão alta, nem vale tão baixo, onde Deus não possa nos encontrar. Eu vou repetir. Não há montanha tão alta, nem vale tão baixo, que Deus não possa nos encontrar. Não importa as circunstâncias, Deus está conosco sempre. É a promessa dele. Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes. Deus diz hoje. Sejam fortes e corajosos. Viu, Alessandro? Não tenham medo, nem fique apavorado com qualquer notícia. Por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca. O que é nunca? Nunca é nunca. Nunca é nunca. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Irmãos, e agora eu quero partir para uma parte do que as coisas boas que a gente encontra no vale. Que eu coloquei aqui, eu coloquei muita, foi uma reflexão para mim, lógico, né? E olha só, uma das coisas que a gente vai encontrar e é só no vale, a gente não vai encontrar isso na montanha. Milagre a gente encontra na montanha também. Às vezes, é o que o Daniel falou. O Daniel falou, e você tem razão de uma forma que eu vou falar agora e é verdade. O Daniel falou assim para mim, me fala quais foram os seus momentos dos montes. Traz à memória a sua vida os montes, as montanhas. Aí eu falei, milagre. Aí eu peguei e falei assim, não, mas milagre, na verdade, quando a gente fala a palavra milagre, é porque a gente estava no vale e foi algo milagroso, Deus veio e supriu, né? Nesse sentido, né? E no vale, realmente é bem isso mesmo. Mas olha, eu estou dizendo da natureza. O que a gente encontra no vale, e é lá que a gente vai encontrar, geralmente, são as cachoeiras. As quedas d'água. Porque você não vai encontrar queda d'água no monte. No monte ninguém vai experimentar esse refrigério. Não vai experimentar. Não vai saber o gosto do refrigério da água. Olha só, tem que descer para se refrescar. Vocês percebem isso? A cachoeira, quando vocês encontram uma cachoeira, imagina, a gente faz isso até em questões de meditação para ansiedade, não é levar vida regressa, não é nada disso, tá, irmãos? Pelo amor, que vocês vai viajar, né? Na cachoeira, a gente até pensa, quando a gente está fazendo a pessoa meditar,
no sentido de trazer à memória coisas boas. Todos aqui já viram uma cachoeira? As cataratas, alguém já viu as cataratas? É uma imensidão. Tem vários tipos de queda d'água, né? Tem desde aquelas fontezinhas, porque eu amo fonte, barulho de água. E aí, tem as fontes e tem também as cataratas, as grandes cachoeiras. Vocês já pararam para pensar? Aquelas pessoas que fazem grande desafio, se aventura no meio do barro, lama, e vai indo numas trilhazinhas, escorrega. Lá no Petar, quando nós fomos, né? Escorrega, aquela coisa. Irmão, só uma cena terrível que eu passei naquele Petar. Mas, enfim, eu escorreguei no meio do barro, foi uma coisa terrível. Eu tinha ido num cantinho para fazer minhas necessidades, sabe? Escorreguei. Foi lindo o negócio. Vocês já entenderam a cena, né? Aí, olha, já foi embora a mente, né? Foi. Aí eu comecei a disfarçar e esse daí estava filmando de longe, eu assim. Porque eu levantei, fui e vim, pá! Caí onde eu tinha feito o negócio. Foi terrível. Mas, é o que eu falo, a gente passa por muitas aventuras. Todo mundo rindo de mim, né? O problema é que eu levantei e fiz assim. Para ninguém ver se alguém estava vendo, né? Ainda bem que tinha um riacho logo à frente, né? Que deu para lavar as mãos e tudo mais. Logo que a gente se lambrecou e aquela coisa toda, porque tinha barro, aquelas coisas todas. Aqueles desafios. Nós chegamos no momento quando nós vimos a cachoeira e a queda d'água. Irmãos, é uma aventura gostosa. É uma aventura que depois proporciona riso, né? Como está acontecendo aqui agora, mas na hora não foi bom, lógico, eu confesso. Mas a gente pode perceber que nas cachoeiras, a gente só vai desfrutar dessas cachoeiras lá no vale. Outra coisa que é muito legal nos canyons, né? Que é aquele lugar, não sei quanto tempo vai durar esse vale, porque tem vales pequenos e tem vales, tem cidades. Cidadezinhas, aquela que nós fomos uma vez, como chama lá? Bueno Brandão, é no vale, né? Então, você vê a cidade toda no vale, né? Então, demora-se para atravessar. Então, eu não sei qual é o tamanho do vale que tem na sua história. Porque tem vale que é uma coisinha só. Tem vale que é uns quilômetros. Tem vale que é um tempo, né? Tem gente que está no vale. Montanha, vale de novo. Não tem nem um tempinho para respirar, às vezes, né? Mas essa é a sua paisagem. Paisagem da sua vida. Como diz aquela... Está me trazendo à memória aquele conto que fala assim, que às vezes a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. A nossa vida, às vezes, eu sempre trago isso para mim, ela é como se fosse um lindo bordado. Quando você está bordando, né, na verdade, no momento que você está bordando, você não está olhando. Você vai olhando, lógico, mas a nossa vida é como se fosse um grande bordado na mão do Senhor. A gente está olhando de baixo, está vendo um monte de linha, de alinhavo, de nó, aquela bagunça que não está fazendo nenhum composê. Mas quando Deus vira aquele bordado da nossa vida, é uma coisa maravilhosa que Ele está fazendo com ponto cruz e está realmente fazendo uma grande paisagem, uma grande imagem da nossa vida, né? Eu imagino assim. E uma coisa que a gente vê também nos vales que a gente pode fazer, eu estava lendo sobre isso, que é o off-road, que é uma prática de esporte, que você pega um 4x4 e vai embora. O que acontece? Vamos fazer um simbolismo? A gente precisa estar num 4x4 nesse vale, porque vai passar por muita coisa. Além do que também, para subir essa montanha, você precisa estar bem preparado, porque senão você não vai conseguir subir. É por isso que nós temos que estar firmados no Senhor. Ele é o nosso 4x4, sabe, irmãos? Porque aí, com Ele, a aventura vai ser diferente. Porque quem vai fazer o 4x4 não somos nós. É Ele que vai fazer. É Ele que tem força no motor. Porque a gente rapidinho volta para trás, né? A gente tem que perceber, quando a gente pensa que está no controle das coisas, nós, já estamos lá para baixo. E agora, eu quero ler com vocês Filipenses, para a gente terminar. Deixa eu só ver a passagem que é aqui. Deus está falando com você? Falou com você? Olha só. Só uma coisa que eu marquei aqui. Que tem, antes de eu ir para o Filipenses.
tem aspectos do caráter do nosso Deus que a gente só vai encontrar nesse lugar. Por quê? Porque é nesse lugar que ele vai se manifestar naquilo que a gente precisa. No vale. Porque no monte, ele não vai, algumas áreas do caráter dele não vão se manifestar ali. Porque não vai ter necessidade. Por exemplo, a questão da disciplina, a questão do livramento em alguns momentos, das orientações em algumas questões. Tem momentos que a confiança, a fé, tem muitas coisas que no vale você vai experimentar. No monte, nem sempre. Outra coisa, quando nós passamos por eles, nós precisamos entender que a nossa identidade é testada e é aprovada ou não, que é no vale. Irmãos, eu queria que vocês abrissem Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Diz assim, Paulo falando, né, ao povo dos filipenses, que inclusive ajudou muito ele nas questões das dificuldades. Não estou dizendo isso porque... Peraí, deixa eu ver uma coisa. Vá um pouquinho mais para trás. Aí. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele estava dando glórias a Deus, mas ele mostrava dentro dele a estrutura. Pois irmãos, Paulo, ele não recebeu do Senhor, ele aprendeu do Senhor. É diferente. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele entendeu que a vida dele era de vale e de montanha. E eu acho que foi muito vale, né? Muito vale. Sei o que é passar, sei porque sei. Por isso que a gente fala, eu estou passando situação difícil na minha saúde e tal. Por quê? Alguma coisa você vai usar lá na frente em relação a isso. Olha só, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu não sei qual é esse sei dele. Eu não sei. O sei dele pode ser diferente do sei do Daniel. Sabe o que é passar necessidade? Sabe. São experiências diferentes. Olha lá. Aprendi. Se ele aprendeu, porque ele não sabia, então ele pagou. Ele como fala? Ele sofreu por algum momento. Aprendi. Porque a gente olha para os heróis da fé, olha lá para Moisés, olha para Abraão, que era o pai da fé. Acha que é fácil ser considerado o pai da fé. Quando Deus fala lá para Noé construir a arca, nossa, é fácil. Vai ficar 100 e poucos anos construindo sem chuva na terra. Para ver como que vai ser o caráter. A gente acha que as coisas, como já estão escritas, a gente acha que foi fácil e usa aquilo nas ministrações sem perceber que eles passaram pela experiência. E nós também estamos escrevendo a nossa história. Como que nós estamos ensinando a nossa posteridade as experiências que nós estamos passando e experimentando? Estamos crescendo nelas? O que os meus filhos estão vendo das minhas experiências? Sabe, irmãos, o que nós estamos vivendo, como estamos vivendo? Aprendi o segredo. Sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura. Aprendi o segredo. Se é segredo é porque são poucos que descobrem isso, né? De viver contente, é contentamento, é deleite sagrado. Contentamento em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso. Quando a gente fala tudo, a gente só acha coisa boa, né? Ou Deus está livrando. Tudo posso, inclusive passar necessidade. Vocês percebem?
Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, independente do monte ou do vale, para Ele trevas e luz é a mesma coisa. Não vai mudar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas que Ele possa trabalhar na estrutura do nosso ser, para trazer à memória esta palavra no momento da dificuldade. Que Ele possa trazer à sua memória lucidez antes do impulsivo, sabe daquela coisa da impulsividade? Pá, pá! Não, meditar e refletir que também tem uma coisa. Muitas vezes quem se coloca no vale somos nós. Não é Deus que manda a gente para o vale. Nós muitas vezes somos responsáveis por muitas coisas que a gente leva, a forma como a gente leva a nossa vida. A gente colhe algumas coisas. Não é porque Deus é ruim, porque a semeadura, né, irmãos? Você percebe até na amizade. Dependendo de como você for, você vai ter bons amigos. Dependendo, ninguém vai te suportar na velhice. Não é? A finança. Na verdade, se você poupar hoje, amanhã você vai ter. Se você tem um pensamento de fantasia, tudo que chegar à tua mão, vamos torrar, vamos viver hoje, não se queixe de você não ter amanhã. E nem porque o problema é que a gente faz do jeito que quer hoje e amanhã, quando a gente vê o outro na prosperidade, a gente ainda julga e critica. Por que o outro tem e eu não tenho? A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Os dois foram, mas um aproveitou, o outro não. Um soube administrar, né? O outro não. E a administração de todas as coisas, até da saúde, né? Depois a gente vai adquirindo com o tempo. É lógico que o corpo ele vai ficando mais frágil. Porque a tendência, irmãos, cada dia que a gente vive é um dia a mais que o corpo morre. Porque o corpo, a carne, a tendência dela é enrugar, é encurvar a estrutura. Porque esse corpo aqui, ele vai ser transformado. Porque esse corpo aqui não vai herdar os céus. Graças a Deus por isso, né? Vamos orar? Vem cá, pastora Meire, orar. Vamos orar. Vamos orar. E que o Senhor te use com autoridade, ousadia. E vamos entregar nossa vida para nos despertar no entendimento dessa palavra. Amém? Desculpa aí. Isso, gente. Paz do Senhor Jesus, amém? Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de participar, de congregar com vocês, né? Deus me enviou aqui, eu creio que para uma grande obra, né, pastor? E dizer para a pastora Simone que, enquanto ela estava ministrando sobre o vale, eu já passei muitas vezes pelos vales, mas Deus sempre socorreu. E quando a gente está lá no alto da montanha, a gente consegue olhar a planície, ver tudo verdinho, ver tudo florido, né? É bem gostoso estar. Mas quando a gente está no vale, a gente olha para um lado, tem paredão. Do outro lado, paredão. E aí você é obrigada a olhar para o alto. E aí é onde Deus vem com o socorro para as nossas vidas. Então, muitas vezes estamos nos vales e aí nós temos que olhar somente para Jesus, somente para o autor e consumador da nossa fé. Então, que você possa ficar com essa palavra maravilhosa, esse ensinamento para as nossas vidas, de quando estamos no alto, estamos glorificando a Deus. E quando estamos no vale, vamos glorificar mais ainda a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno e soberano, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai amado, pelo alimento, Senhor, que recebemos nessa noite. E te pedimos, ó Pai, que nos leve embaixo da Tua graça, da Tua proteção. Nos guarda, Senhor, nos ensina a cada dia a termos a Tua palavra, Senhor, em nosso coração. Que possamos prosseguir em nossas vidas, Pai, sabendo que Tu és, Pai, que as nossas orações sejam atendidas, Pai, que Tu és o nosso Salvador, que
Tu és o nosso ajudador, que Tu és o nosso consolador, que Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade, Pai, venha nos restaurar, nos restituir, venha nos ensinar a cada dia, Pai, a Te amar, a Te adorar em espírito e em verdade. Que o nosso louvor chegue como aroma suave às Tuas narinas, que as nossas orações, Senhor, cheguem até a Ti, até o Teu trono, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que esteve aqui nessa noite, nos leve embaixo da Tua paz e da Tua proteção, em nome de Jesus Cristo. Amém?